Glória a Deus, Deus abençoe. Eu quero nessa noite liberar uma palavra aqui. A semana retrasada nós falamos a respeito de voltar a sonhar, e eu tenho orado a respeito disso. Mas nessa noite eu quero falar de um assunto que talvez não seja muito agradável de se ouvir, mas que seja necessário falar. Uma das coisas que esses dias me chamou a atenção na internet, rolou pela internet, foi a questão de uma frase de um pastor falando que a Bíblia ela precisaria ser atualizada, e não criticando e nem julgando e nem apontando e nem a favorecendo, mas algumas coisas que nós ouvimos nos fazem refletir a respeito de algumas coisas. Nós vemos num mundo conturbado, num mundo difícil. Hoje os valores do mundo que nós estamos vivendo é um mundo de valores completamente invertidos à palavra de Deus. Até nós estávamos falando aqui, o pastor Daniel falou hoje de manhã sobre isso, que muitas vezes nós somos taxados como quadrados, como retrógrados, como antigos, como pessoas com uma mente cauterizada. Quando fala vai à igreja, vai lá fazer lavagem cerebral, porque na verdade nós vamos contra a cultura desse mundo. A cultura desse mundo fala que algumas coisas nos são permitidas, quando na verdade a Bíblia diz que não. E muitas vezes nós taxamos tudo ou todas as coisas como pecado, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Diga assim comigo: o pecado, ele precisa ser vencido. Nós lutamos e guerreamos todos os dias contra o pecado. Eu sei que não é fácil falar sobre o pecado, porque nós sempre achamos pecado na vida do outro. Nós sempre achamos que o outro peca, que o outro erra, que o outro é falho. Nós julgamos uma sociedade pelo pecado do qual ela está inserida, mas muitas vezes nós deixamos de olhar para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias falhas, para as nossas próprias misérias. Nós deixamos muitas vezes de olhar para nós mesmos e nos colocamos num lugar de santidade extrema, aonde nós nos taxamos como cristãos, então não corremos mais o risco de pecar. E a Bíblia diz que pecado, ele está continuamente nos assediando. Todos os dias eu e você somos assediados pelo pecado. E isso precisa ser falado. Nós falamos muito pouco a respeito do pecado, mas é o pecado que vai deixar uma pessoa fora do céu, ou o não pecar é que vai inseri-la ao céu. Agora o problema é que nós taxamos tudo como pecado, e aí a gente fala: o que é pecado? Você já viu aquela pessoa que fala assim: isso não pode, por quê? Porque é pecado. Por que é pecado? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia onde? Está lá. Não pode fazer, sei lá, vou usar um exemplo aqui. Eu olhei para o Walter, não sei porque me veio isso, fazer tatuagem. Não sei porquê, Walter. Mas ela não pode fazer tatuagem. Por quê? Porque é pecado. É pecado por quê? Porque está na Bíblia. Onde está na Bíblia? Está lá no livro de Levíticos. Que lugar? Por lá. E aí nós não olhamos o contexto do que o livro de Levíticos diz. Então nós pegamos um versículo e já rotulamos tal situação como pecado. É só um exemplo a tatuagem. Não pode usar bermuda. Por que não pode usar bermuda? Porque muito tempo foi dito que é pecado. E é pecado por quê? Porque está lá na Bíblia. E aí está lá na Bíblia onde? Está lá. E aí nós vamos vivendo também uma geração muito superficial, que não conhece a palavra de Deus, mas se apropria dela para apontar o erro do outro. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que é pecado? Fazer tal coisa é pecado. Aí você fala para a pessoa: é pecado por quê? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia onde? Lá de Gênesis, Apocalipse, por ali. Em algum lugar eu lembro que você leu? Auxiliadora. Você leu? Não, eu ouvi alguém falar. Por que não pode fumar? Porque é o quê? Mas onde está na Bíblia? Tá lá. Não, por que não pode beber? Não, lá está na Bíblia. Os beberrões não herdarão o reino de Deus. Mas o que eu quero dizer, e não estou querendo respaldar nem o fumar, nem o tatuar, nem o cortar o cabelo, nem usar o bermuda, nada disso. O que eu quero é que nós como igreja nos conscientizemos é que o pecado é pecado, sempre foi pecado, e não vai deixar de ser pecado, independente da sociedade pecaminosa que nós vivemos.
O que a Bíblia diz que é pecado e ponto, e Deus nunca apertou F5 para atualizar a Bíblia, para então tirar alguns pecados da lista, porque nós vemos um mundo moderno e permissivo. Em momento algum Deus vai fazer isso, nunca fez e não vai fazer isso ao longo da história, dizer, bom, agora a sociedade que vocês vivem permite isso, então eu vou arrancar isso da Bíblia. Não é a Bíblia que se amolda a nós, somos nós que nos moldamos à palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12 vai dizer. Então pecado, eu ouvi esses dias uma definição muito legal de pecado. Pecado é perder a marca, pecado é perder o padrão, pecado é perder a recompensa. Perguntaram uma vez para um pastor de uma igreja muito grande no Texas, uma igreja de mais de 16 mil pessoas por culto aquela igreja tem. Falou, como que o senhor consegue manter 16 mil pessoas, 5 cultos por dia? A igreja quase lotada, todo o domingo todo, 5 cultos, 16 mil lugares cheios. Foi simples, eu não falo sobre o pecado. E eu não me esqueço dessa reportagem, faz anos que eu vi isso. Porque as pessoas não vêm à igreja para ouvir sobre o pecado, elas vêm à igreja para ouvir sobre o amor de Deus. Então não é necessário eu falar sobre o pecado. Mas se nós não falarmos daquilo que nos tira do céu, e se eu falar para você que o céu é bonitinho, mas que você pode continuar com uma vida promíscua, eu estou te levando a um caminho de mentira. Em momento algum você vai ver Jesus cobrindo o pecado de alguém. Ele perdoou o pecado das pessoas e dizia, vá e não. Ou seja, o que você está fazendo é pecado. Mas a partir do momento que você teve um encontro comigo, teu pecado é perdoado. A partir daqui, como a pastora disse, é uma nova história. Mas vai e não peques mais. Vai e não incorra nos mesmos erros. Vai e não perca a marca que agora está sendo liberada sobre a sua vida. Mas no grego, a palavra pecado, ela é sempre confundo, enrosca aqui. Armatano. Obrigado. Amartano, que é errar o alvo, se desviar do propósito. Então quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia está falando, olha, pessoas que por algum motivo fizeram algo que erraram o alvo, pessoas que por algum motivo se desviaram do caminho, se desviaram do propósito, se desviaram daquilo que Deus tinha para a vida delas, elas pecaram. Agora lógico que isso não é gostoso de se ouvir, é muito mais gostoso nós dizermos que o amor de Jesus cobre todos os pecados. O problema é que em nome de uma hipergraça, parece que o pecado já não existe mais, que a graça superabundou de uma forma que eu posso pecar e pedir perdão, e Deus vai continuamente vir correndo atrás de mim, limpando todas as minhas sujeiras, e Deus não vai me puxar a orelha em nenhum momento, porque Ele é um Deus de amor. Mas a Bíblia diz que também Ele é um Deus de justiça e de juízo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que, porque Ananias e Safira mentiram a respeito de finanças, eles morreram. E isso não foi no Antigo Testamento, isso foi lá no Novo Testamento, já debaixo da graça. As pessoas, elas são levadas a caminhos errados, porque muitas vezes nós omitimos a falar daquilo que é errado. Eu corrijo a minha filha todos os dias, e tem momento que eu tenho que olhar no olho dela, ainda que ela tenha 5 anos, e falar, o que você fez foi errado. Ontem ela me chamou de Zé Ruela, mas ela falou ela falou brincando, eu queria sentar no sofá lá, eu estava lá, vai Zé Ruela, sai daí. Não é um palavrão, não é um xingamento, não é nada. Mas hoje que passou aquele calor, eu chamei ela, falei, filha, não chama mais o papai de Zé Ruela, porque eu não achei legal. Ela, você não gostou? Eu falei, não achei legal. Ela, tá bom, talvez me chame uma outra vez, mas eu não posso omitir porque eu amo. Eu tenho que chamar e falar assim, olha, o que você fez não foi legal. Eu não espanquei, vontade deu na hora, né? Vontade, sabe aquela cena que você imagina dando um soco na boca, afundando todos os dentes, mas aí você respira, aí você vai assim, a gente brinca lá em casa assim, ó,
Passou? Então Deus faz muitas vezes assim conosco. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e Deus dá aquela respirada e fala assim: eu te perdoo. Mas abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios capítulo 2, no versículo 1. Quem tem pecado, diga amém. Todo mundo peca. Nós temos pecados na nossa vida, e ainda que o perdão de Deus nos alcance, nós lutamos todo dia. Nós temos pecado que nos rodeiam diariamente. Tem pessoas que não são tentadas em uma área, mas são tentadas em outra área. Tem pessoas que são tentadas em outra área e não é tentada em outra área. O diabo sabe aonde armar uma cilada para tentar fazer o nosso pé vacilar. E Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim: amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus vos vivificou, vos deu vida, porque vocês estavam mortos no quê? Nas ofensas e nos pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, diga assim: Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu entendo que Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. Quem crê nisso? Amém? Os planos de Deus são maravilhosos, e o maior plano de Deus para mim e para você é nos levar para morar com Ele para sempre na eternidade. Sabe aquela pessoa que nós amamos, que nós queremos levar para casa? Sabe aquela coisa que nós amamos, e nós não somos coisas, mas só para exemplificar, aquelas coisas que nós amamos e nós queremos levar para casa porque nós empenhamos o nosso coração naquilo? Deus empenhou o seu coração em me amar e em te amar, e Ele quer nos levar para morar com Ele na eternidade. Jesus diz em João capítulo 14: eu vou para o Pai preparar morada, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Mas daí Ele diz assim: para isso eu preciso que a graça te alcance. Você não é salvo por obras, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pela riquíssima misericórdia de Deus. A riquíssima misericórdia de Deus me alcançou, te alcançou. Então você pode dar o seu maior dízimo, a sua maior oferta, passar todos os dias na igreja, distribuir cesta básica a milhares de pessoas pobres. Não é isso que vai te levar ao céu. O que te leva ao céu é a graça de Deus que te alcançou. Ponto. Se eu não fizer nada, serei salvo. Se eu fizer tudo, eu serei salvo, porque eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelo amor de Deus, que é riquíssimo. Agora o diabo sabe disso. O diabo tem certeza que nós temos um tempo determinado por Deus na terra, e ele sabe. Tem gente que fala assim: pastor, o diabo está tentando me matar. Deixa eu dar não sei se é boa notícia, mas entenda, o maior propósito do diabo não é te matar. Porque o diabo quer me matar, o diabo está querendo me matar, o diabo quer me matar. Se o diabo me matar hoje, eu vou para onde? Para o céu, pelo menos espero, segundo a vida que eu tenho buscado no Senhor, né? Ou seja, se o diabo me matar hoje, eu vou para a glória, e ele perdeu a maior luta do diabo, a Bíblia diz que é armar ciladas, para que então eu tropece e leve pessoas a tropeçar comigo. O maior propósito do diabo não é me matar, o maior propósito do diabo é me fazer pecar, é me fazer errar o caminho, é me fazer perder a marca do Espírito Santo, a marca de Deus que está em mim. Este é o maior propósito do diabo. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Gênesis 4, 7. Olha o que Deus diz a Caim.
Agora, todo mundo que já pecou, poucos dos que pecaram, pecaram inconsequentemente. Normalmente pecaram sabendo que estavam pecando, porque foram avisados pelo Espírito Santo de Deus. Raramente a gente peca porque falou, opa, caí no pecado, tropecei. Normalmente o Espírito Santo nos avisa, o que você vai fazer não é legal. Normalmente, a grande maioria das vezes acontece isso, sim ou não? O Espírito Santo te avisa. A hora que você vai dar aquela pisada na bola, vem aquela, não faz, aí você fala, só uma vez. E tem diversos pecados, eu poderia listar aqui alguns dos pecados, mas os pecados são infinitos porque eles se ramificam, né? Pecado da prostituição, ele tem um monte de ramificações. O pecado da mentira, ele tem um monte de ramificações, e tantos outros pecados. E talvez eu poderia trazer para você uma lista aqui do que é pecado, então rolaria aqui Mas Gênesis 4:7, olha o que Deus disse a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o que ele diz aí para Caim? O pecado está o quê? Ele fala para Caim, Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Se não fizeres, não será. Aí ele diz para Caim assim, o pecado está à tua porta. Aí ele fala assim, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus estava falando para Caim? Deus não estava numa época, Deus não estava falando a respeito de algo inatingível. Deus estava falando para Caim assim, é possível você dominar o pecado. É possível você dominar esta situação que está batendo à tua porta. É possível você dominar sobre esta situação. Eu brinco com a minha filha assim, minha filha às vezes ela vê uma formiguinha e ela sai correndo, eu falo, para, aí ela para. Eu falo, quem é maior? Você pode chamar ela aqui agora. O questionamento é, quem é maior? Você ou a formiga? Ela fala assim, eu. Aí ela... Esses dias tinha uma barata. Aí ela foi correr da barata, eu falei, parou. Quem é maior? Você ou a barata? Ela, eu. Então, partiu pisar na barata. Quem é maior? Era isso que Deus estava falando para Caim. Caim, você é maior do que o pecado. Sobre ele você pode dominar. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Hebreus 12, 1 vai dizer assim. Acharam? Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o que o escritor de Hebreus diz, você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, mas há um pecado que te rodeia de perto. Você precisa deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Aí ele continua dizendo assim, para então você possa correr com paciência a carreira que te está proposta. Então, nós precisamos ter consciência que o Cristo que habita em nós é maior do que os desejos da nossa carne. O Cristo que habita em nós nos dá condições de vencermos todo o pecado. Porque nós precisamos estar atentos contra isso, porque essa é a nossa luta diária. É uma luta constante, todos os dias o pecado nos rodeia, todos os dias o pecado nos tira do propósito, todos os dias os pensamentos maus nos tiram do foco. Muitas pessoas não alcançam os seus sonhos, porque ora elas estão bem, ora elas estão em pecado. E nós vivemos hoje uma cultura de que tudo pode, mas diz
Diz a Bíblia que o pecado nos leva à morte, nos leva a uma vida de inércia, nos leva a uma vida sem propósito. Então nós vamos olhar para a vida de Caim e Deus vai falar: Caim, você pode ser aceito assim como Abel foi, basta que você domine o pecado que está batendo à tua porta. Aí o livro de Hebreus vai dizer que para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta, nós precisamos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. E todos os dias, eu vou falar a partir da minha vida, todos os dias nós somos assediados pelo pecado, seja no ouvir, seja no ver, seja no falar, seja no pensar, seja no tocar. De alguma forma o pecado vem nos rodeando diariamente, seja numa proposta indecente que nós recebemos, seja um canal que nós assistimos, seja um site que nós acessamos, de alguma forma. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque as pessoas, elas estão cada dia mais longe do propósito eterno de Deus, porque estão embaraçadas. E embaraçadas com o quê? Embaraçadas com o pecado. As 5 coisas, ou 5 situações referentes ao pecado. A Bíblia vai dizer assim, não precisa abrir, em João capítulo 3, no versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens odiaram a luz e amaram as trevas. O pecado pode ser amado. Há muitas pessoas que amam o pecado. Tem pessoas que amam pecar. Nós vivemos uma cultura que as pessoas estão rolando no pecado. Nós olhamos na internet, nós olhamos no Instagram e nós vemos pessoas afundadas no pecado, rolando no pecado e amando o pecado. Sim ou não? Se eu perguntar para você, você conhece alguém que ama o pecado? Talvez você vai falar assim: conheço, tem muito amigo mundanão aí, até o tutano, que o cara bebe da 1,51, trai a mulher todo dia, rouba, mente. O cara ama essa vida de pecado. E Jesus falou: eu vim para ser luz, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então nós podemos ficar até indignados, mas eu conheço, e talvez você conheça pessoas que amam o pecado. Eu já ouvi frases de pessoas dentro da igreja dizer: pastor, mas pecar é tão bom. Eu já ouvi: ai pastor, mas essa vida que eu estou levando é tão boa, dentro da igreja. Então pasme você, porque tem pessoa dentro da igreja que ama o pecado, abomina a luz, ama viver numa vida de transgressão, achando que Deus, riquíssimo em misericórdia, irá perdoá-lo. E Jesus então diz em João capítulo 3, versículo 19: eu vim para ser luz, mas as pessoas amaram muito mais as trevas. Então tem pessoas que amam o pecado, tem pessoas que toleram o pecado. Quando Jesus foi falar lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 20, a igreja de Tiatira, ele fala: o que eu tenho contra vocês é que vocês toleram Jezabel. Tem pessoa que não ama o pecado, mas tolera, talvez por vergonha de repreender alguém, talvez por vergonha de se opor, talvez por vergonha de se posicionar, acaba tolerando, às vezes numa condição defensiva, dizendo assim: eu não tenho o que fazer, acaba sendo tolerante com aquilo que desagrada a Deus. E Deus olha para Tiatira, para a igreja de Tiatira, e fala assim: o que eu tenho contra vocês é que vocês têm tolerado as obras de Jezabel. Há um risco muito grande de nós nos tornarmos tolerantes quanto ao pecado, aceitarmos porque faz parte da sociedade que nós estamos inseridos. Não importa a sociedade que eu estou inserido, a Bíblia diz que eu e você somos cidadãos do céu. Amém? Não pode ser normal, não pode, eu não posso tolerar. Eu tenho que sair dando porrada e confrontando todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o pecado não pode ser algo natural ou normal para mim. Uma vez, eu me lembro que eu estava assistindo o Globo Rural,
E eles foram visitar lá um apicultor, aquele homem que cuida de abelhas. E o cara foi com aquela roupa toda branca, o repórter e alguns funcionários, e tá lá o senhorzinho de chapéuzinho, cheio de abelha no braço. E o repórter fala: mas o senhor não tem medo das abelhas? Ele falou: moço, na verdade, eu já fui tanto picado, mas tanto picado por elas, que eu já nem sinto mais. Elas continuam me picando, mas o meu corpo já assimilou o veneno delas. Então elas picam, eu já nem sinto mais. E tem muitas pessoas que já não sentem mais o pecado. Estão tão acostumados, por estar inserido a uma sociedade completamente cheia de pecado, que se tornaram insensíveis ao pecado. E tudo é normal. Passa a mulher pelada na televisão, estria, hein? Ou seja, não muda de canal, não. Vê alguém mentindo, fala: mas ele precisou, para ele poder fazer tal negócio, fechar tal negócio, para conseguir um emprego, ele precisou mentir. Fazer o quê? Nós vamos tolerando algumas coisas? Não, nós não podemos, porque um dos questionamentos de Jesus contra a igreja de Tiatira era que eles toleravam as obras de Jezabel. O pecado, ele muitas vezes pode ser ignorado. Tem pessoas que não toleram, mas fingem que não está vendo, porque vamos viver em paz, né? Então finge que eu não estou vendo, eu finge que eu não vejo você pecar. Você não finge, você finge que não veio indo para a igreja, beleza, vamos ignorar de lá, eu ignoro daqui, beleza. E aí nós vamos vendo que Saul pecou e tentou ignorar o seu próprio pecado. Deus falou para Saul assim: destrói tudo. Saul não esperou Samuel. Saul sacrificou, poupou o exército inimigo, os amalequitas. E quando Samuel chega para repreender Saul, Saul fala assim: o negócio é o seguinte, eu pequei, eu desobedeci, mas vamos fazer um negócio? Me honre diante dos homens, e depois eu me vejo com Deus. Ou seja, vamos ignorar o meu pecado. E ele pegava um pau e ele batia naquele ferrorama. Lembra aquele ferrorama? Quem já viu esse ferrorama? Aquele trenzinho elétrico. E ele batia, chamaram a guarda municipal, prenderam o mineiro, falou: meu, o que está acontecendo, você está louco? Ele falou: não, é que semana passada um amigo meu morreu atropelado por um trem. Então a gente tem que matar enquanto ele é pequenininho, porque quando cresce ele mata pessoas. O pecado é assim. Se nós não matarmos quando vem pequenininho, ele vai se tornando um monstro, e vai ter uma hora que nós não teremos mais condições de dominar sobre ele, porque nós vamos ignorando. Não, pecadinho. É pecadinho, é pecadinho, é pecadinho. Só que o pecadinho vai crescendo, e um dia ele se torna pecadão. E aquilo que nós omitimos hoje nos devorará amanhã. Aquilo que nós ignoramos hoje nos devorará amanhã. Quem já foi para o hospital com crise renal? Terrível, não é, Val? Né, Claudinei? Mas como começa uma crise renal? Uma fisgadinha, você fala: nossa, que coisinha, ai, senti uma fisgadinha. Eu lembro quando eu tive a fisgadinha, falei: deu uma fisgadinha aqui. Aí daqui a pouco, deu outra fisgadinha aqui. Vai no médico, caralho, é uma fisgadinha. Daqui a pouco você senta numa cadeira e começa: nossa, acho que eu estou com problema de coluna. Eu me lembro até hoje que eu estava na aula de teologia, eu fazia faculdade de teologia no dia, e eu, nossa, estou com dor na coluna, e fiquei lá no fim da sala, pedi ao professor: posso ficar de pé lá no fundo? Pode. Não, dor na coluna. Só que eu já estava com fisgadinha, já fazia uns 3 dias já, e eu fui ignorando as fisgadinhas, e aí começou a dor na coluna. Eu falei: nossa, acho que eu estou com dor na coluna. E aí daqui a pouco eu fui encurvando, a dor na coluna, acho que é a dor na coluna, e fui encurvando, até o ponto, a igreja que nós estávamos tinha um berçário, de eu ter que deitar no chão do berçário. E eu falei: rapaz, a dor da coluna, e a voz já não começa mais a sair, né? Tá doendo a coluna. Não é coluna, não, é rim. Eu lembro que uma irmã chegou: não, pastor, vamos orar. Eu falei: não, irmão, eu prefiro uma ambulância, melhor do que oração no momento, eu não estou com cabeça para orar agora, eu quero correr para o hospital.
Por isso que Tiago vai falar, se alguém enfermo entre vós, chame alguém para orar por você, porque na crise você não consegue orar, né? Mas o pecado é assim, nós vamos ignorando as fisgadinhas do pecado, vamos ignorando as fisgadinhas do pecado, vamos ignorando as fisgadinhas do pecado, até o ponto do pecado se tornar uma doença crônica. Então diga assim, eu não posso ignorar o pecado. O pecado pode ser resistido. A Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Diga assim, eu posso resistir. Não é muito recomendável, mas você pode resistir. Não é muito recomendável, mas você pode resistir. Eu posso resistir. O problema é que a nossa resistência vai até um ponto. Quem já carregou galão de água? Aquele de 20 litros. A hora que você pega o negócio, você joga ele aqui no ombro, né? Você anda 10 metros. 15 metros já vai. Depois de 50 metros já está andando assim, né? Aquele negócio que era 5 quilos, não sei o peso, né? Mas se torna uma tonelada. Se você tiver que andar então uns 500 metros, já está de joelho, rolando o negócio tão pesado. Porque aquilo que nós ficamos resistindo por muito tempo, uma hora nós corremos o risco de não conseguir resistir mais. Você vai ver isso em Gênesis, quando José, ele chega na casa de Potifar. José era escravo de Potifar, e Potifar sai e deixa José cuidando da mulher dele. Fala, ó, fica cuidando da minha mulher. Dizem algumas pessoas que Potifar fez isso para suprir uma carência da mulher dele, porque ele não podia suprir a carência nessa área da mulher dele. Mas enfim, isso dizem. Mas o José chega e vem a mulher de Potifar de toalhinha. Fala, meu marido está aí? Não está. Ai, José, caiu a toalha. José ficou assim, ó, Senhor, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Senhor, me reveste o sangue do Cordeiro. Ô Senhor, Xanará, José fez isso, irmão? A Bíblia diz que José saiu correndo. Naquela hora José falou assim, pernas, para que te quero? Fuga, partiu da fuga. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia ficar olhando para ela fazendo, não, está amarrado, repreendido em nome de Jesus, está amarrado, repreendido em nome de Jesus, está amarrado, repreendido, está amarrado, soltou, escapou. Está que nem aqueles irmãos no carnaval, né? Segura Jesus, segura Jesus, né? Primeiro dia de carnaval, né? Segura Jesus, lá pro terceiro de carnaval, segura Jesus, segura Jesus, né? Tá cheio de irmão assim. Por quê? A nossa resistência, ela é falível. Uma hora ela vai falir. Então não fica querendo resistir. A Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele, mas você tem que estar sujeito a Deus, porque na força do próprio braço nós não conseguimos. E o pecado pode ser vencido. Aleluia. Diga assim, eu posso vencer o pecado. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque o diabo sempre vai nos tentar nos nossos maiores momentos de fragilidade. O diabo sempre vai nos tentar nos maiores momentos de fraqueza. O diabo sempre vai nos tentar nos momentos que nós estamos mais vulneráveis. Se a gente ler a Bíblia lá em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus jejuou 40 dias. Quem já pulou corda aqui, quando era criança? Tem gente que consegue pular ainda, né? Mas você já pulou corda? Aquela corda, não assim, cordinha assim, aquela que ficava dois segurando a corda. Tinha uma cena que era clássica, quando todo mundo ia pular corda. Como que era? Ficava assim, né? Ó. Não é? Por quê? Esperava o momento certo, a hora que a corda baixava, era o momento da corda subir e entrar no meio. E aí já começava, né? 2 pulinhos, 1 pulo, 2 pulinhos, craque de corda. O diabo é igualzinho. Ele fica assim, ó. Agora, não. Mateus capítulo 4 fala que Jesus jejuou 40 dias. No último dia ele viu que Jesus estava vulnerável. Jesus estava com fome, Jesus estava com sede. Aí ele fala, agora é a hora de eu entrar em cena. Aí ele chega para Jesus e fala assim, cara, eu preciso ter um papo com você, papo bom.
A Bíblia diz que o pecado nos rodeia de perto. Foi isso que o diabo fez com Jesus, rodeou Jesus de perto, ficou esperando, ficou arquitetando, e na hora certa, a hora que Jesus se mostrou vulnerável, o diabo chegou. Vou estar com fome? Tô. Você pode transformar a pedra em pão. E Jesus fala o quê? Calma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo armou uma cilada para Jesus cair em pecado. Ele usou ali as fraquezas da carne de Jesus para tentar fazer Jesus cair. Se ele fez isso com Jesus, quem dirá comigo, com você? Diga assim: eu preciso vigiar. Quem já ficou com raiva de si mesmo por não ter vigiado? Estava indo bem, eu estava indo bem, puxa vida, pisei. Aí você volta todo depressivão, né? Oh Deus, papo aí, desandei. Porque o diabo, ele busca pontos de vulnerabilidade em mim e em você. Então Jesus venceu com a palavra. Jesus venceu usando a palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6. E o que é pecado? Se nós pudéssemos listar alguns pecados, os que a Bíblia mais deixa claro: é pecados de prostituição, pecados de lascívia, pecado de adultério, pecado de falar mal da vida alheia, isso é pecado. Pecado de roubar. Romanos capítulo 6, no versículo 2 diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem já entregou a vida a Jesus? Só quem tem certeza aí, diga amém. Então diga assim: eu estou morto para o pecado, porque eu estou vivo em Cristo. Aleluia. Abra aí comigo em Colossenses capítulo 3. Nós já estamos encerrando, vamos ler uns 50 versículos e a gente encerra. Colossenses capítulo 3, estou brincando, só 49. Colossenses capítulo 3, olha o que diz. Colossenses 3, versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Cristo é a minha vida, Cristo se manifesta em mim e através de mim. Aleluia. E se Cristo venceu o pecado, se Cristo venceu os momentos de vulnerabilidade lá no deserto, eu e você temos condições de vencer também. Por quê? Porque Ele habita em mim, porque Ele habita em você. E quando Ele se manifesta, todo o pecado, toda a artimanha do diabo cai por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Então eu não vou mais tolerar mentira, eu não vou mais tolerar falar mal das pessoas, eu não vou mais tolerar situações que me roubem do propósito eterno de Deus. Eu não vou ignorar, porque eu ouço o Espírito Santo que me diz: cuidado. Diga assim comigo: o Espírito Santo me avisa. Aí em João, não precisa abrir, em capítulo 1, no versículo 9, fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se Ele habita em mim, eu e você temos condições de confrontar o pecado que está no mundo. Aleluia. Diga assim: mas eu preciso me posicionar. Eu não preciso me colocar como um super crente, eu não preciso me revestir de uma autoridade, mas também de uma autoridade humana, mas eu tenho que me revestir de uma autoridade celestial, e eu tenho que dizer que pecado é pecado e ponto. Eu não saio gritando na internet, nem nas ruas: tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, mas dificilmente eu vou falar: eu tolero o pecado só porque fulano é meu amigo. Para mim pecado é pecado. Agora, o que é pecado para mim, talvez você fale: pastor, mas não é. Então nós precisamos ver à luz da palavra o que talvez não é.
Mas nós não podemos ficar, tal coisa é pecado. Por quê? Porque está na Bíblia. Em que lugar da Bíblia que está? E aí nós corremos o risco então de ser intolerante a qualquer erro humano, mas também ser tolerante exageradamente com a falta de misericórdia. Nós temos que tomar cuidado. O pecado na vida do outro não pode influenciar a minha vida. Eu não sou influenciado pelo ambiente do qual eu estou inserido, porque Cristo habita em mim e Ele se manifesta em mim e através de mim. Mas também eu tenho que vigiar, não é porque Cristo está em mim que eu vou entrar num lugar de pecado e permanecer num lugar de pecado. Eu me lembro que quando eu parei de fumar, isso faz muitos anos, mais de 20 anos, mas eu me lembro que eu trabalhava numa fábrica. Então acabou o turno e a gente ia para o vestiário. Quem já trabalha ou já trabalhou em fábrica, no vestiário lá podia fumar. Hoje eu não sei, mas então entrava aquela nuvem assim, você entrava assim ó, dentro do vestiário, né? Porque os caras não via a hora de ir lá para dentro do vestiário para fumar, enquanto se trocava e ia fumando. E eu me lembro que já fazia uns 5 meses que eu tinha parado de fumar, mas era habitual a pessoa, os caras, quer um cigarro aí, quer um cigarro aí. Eu me lembro um dia que eu estava com cigarro na boca, já estava com isqueiro na mão, eu busquei isso aqui na minha boca, tipo, isso não faz mais parte da minha vida. Mas se eu por não vigiar, aquele ambiente quase me levou às práticas antigas, sem perceber. Então nós temos que tomar cuidado, porque ambientes também, muitas vezes nos corrompem. E para encerrar mesmo, agora para encerrar, Romanos, o louvor já pode ir subindo, Romanos capítulo 6, nós vamos cear nessa noite, mas sabe, não tem como eu participar de coisas santas, se eu tenho uma vida de impureza, não tem como eu desfrutar dos projetos e dos sonhos de Deus, se a minha vida não condiz com o propósito eterno de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Romanos capítulo 6, no versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga assim: o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Declare isso com firmeza, diga: o pecado não tem poder sobre a minha vida. Nós precisamos declarar isso continuamente. O pecado eu não posso tolerar, eu não posso ignorar, eu não posso amar, eu tenho que tomar cuidado ao resistir, mas eu tenho que buscar vencê-lo diariamente, porque diz aqui que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se eu pecar, Deus me perdoa? Sim ou não? Pode responder. Qual pai aqui que perdoa o filho quando o filho peca? Quando o filho desanda, quando o filho pisa na bola, você fala, pô, chama o filho para uma conversa, fala, pisou na bola, mas eu vou te perdoar dessa vez. Isso é mentira, né? A gente fala, né? É perdoar dessa vez, perdoa todo dia, né? Só dessa vez, hein? Dessa vez eu vou te perdoar. E Deus é misericordioso. A Bíblia diz que todo dia Deus nos chama para uma conversa e fala assim, ó, dessa vez eu vou te perdoar. Dessa vez eu vou te perdoar, dessa vez. Aí no outro dia a gente pisa na bola de novo. Aí Deus vem, dessa vez eu vou te perdoar, hein? Mas que seja a última vez. Mas Ele vai nos perdoar, porque a graça está sobre nós, o favor imerecido dEle está sobre nós. Mas eu não posso usar dessa graça, ou em nome de uma hipergraça, de que tudo pode eu fazer o que eu quiser. Porque Deus vai me perdoar, então eu saio mentindo, eu saio falando mal de todo mundo. Hoje nós vemos pessoas sem temor, as pessoas encostando umas nas outras, falando mal, fazendo rodinhas, se juntando em casa, se juntando em mesa para falar mal de A, de B, de C, de D. Isso é pecado. Eu não traio minha mulher, mas fala mal do mundo inteiro. Eu não roubo. Assim eram os fariseus. Olha, eu não roubo, mas mentia, mas falava mal. Então a nossa vida tem que ser uma vida de constante vigilância. Olha, eu vou te contar um segredo a respeito da irmã. É só por irmão estar orando, não estou fofocando, não é maledicência. Eu já preguei aqui uma palavra sobre Lashon Hará.
Quem lembra dessa palavra? Lashon Hará. Lashon Hará é língua maldizente. O Lashon Hará é a raiz da doença chamada lepra na Bíblia. Todo leproso era leproso porque praticava Lashon Hará. Lashon Hará, significado no grego de Lashon Hará, é língua maldizente. Ou seja, quando alguém falava mal de alguém, essa pessoa logo se tornava leprosa. Você vai ver isso lá em Êxodo, você vai ver isso lá em Miriam, a irmã de Moisés. Ela falou mal de Moisés e ela ficou 7 dias fora do arraial. Então às vezes nós buscamos, né? Eu não adultero. Sou casado com a mesma mulher há 22, ela esqueceu quanto tempo nós vamos fazer de casamento, mas eu vou lembrar aqui publicamente, né, amada? Nós vamos fazer 22 anos de casamento semana que vem, olha que bênção. Aí tem gente que carrega um troféu: sou casado há 22 anos com a mesma mulher, mas rouba todo mundo, mas mente, mas fala mal de todo mundo. Que troféu é esse que você carrega? Que troféu é esse que eu carrego às vezes? A Bíblia diz que nós já estamos mortos para o pecado, estamos vivos em Cristo Jesus. Então eu quero orar com você nessa noite, e que isso sirva de alerta para mim, sirva de alerta para você, porque às vezes nós tomamos a ceia não nos lembrando do que Jesus fez por nós, e a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os meus pecados. Os meus pecados estavam na cruz, e Ele carregou na cruz. Então a minha e a sua luta tem que ser constante por não pecar. Nós vamos pecar? Provavelmente vamos, mas que isso seja um acidente. Diga assim comigo: pecado é acidente. Eu não coloco no meu GPS, vou pecar. Olha, hoje eu saí disposto para pecar, hoje eu vou pecar. Não, o pecado ele tem que ser um acidente, se acontecer. Vai agora falar: o pastor está falando que tem que pecar, mas tem que ser por acidente, né? Não é isso que eu estou dizendo. Porque se o pecado acontecer, ele tem que ser a consequência de um acidente, não algo premeditado. Agora, nós precisamos olhar para o mundo que nós estamos inseridos e orar pelas pessoas que estão mortas no pecado, porque nós temos a palavra de vida. Amém? Vamos orar. Você pode se colocar em pé para nós orarmos? Você que está em casa aí, preste muita atenção naquilo que o Senhor está liberando nessa noite. Sabe, muitas pessoas nessa pandemia, elas abandonaram valores em nome de um vírus. Eu estou desandado, não estou mais na igreja, estou levando a vida do meu jeito, porque por causa do coronavírus. Não faça isso nada em nome. Se posicione com o Senhor, não se perca no propósito eterno de Deus. Eu creio que Deus tem sonhos grandiosos para realizar na minha vida e na sua vida. Amém? Muitas vezes o pecado nos rouba do propósito de Deus. O pecado nos rouba da direção de Deus. O pecado nos rouba da palavra que Deus liberou sobre nós. O pecado nos rouba da alegria de servir ao Senhor. Muitas pessoas estão na igreja mortas, não tem mais brilho no olhar para adorar a Deus, porque estão inseridas numa vida de pecado. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Eu quero denunciar isso nessa noite, em nome de Jesus. Denuncia isso, diga: o pecado não tem poder na minha vida, não tem autoridade sobre a minha vida. O pecado não é senhor da minha vida. Quem é senhor da minha vida é Cristo, e Ele se manifestará em mim e através de mim. Aleluia.